A chuva caía incessante sobre Curitiba, transformando as ruas em rios de água fria e lamacenta. As lâmpadas das calçadas lutavam contra o temporal, piscando em meio à escuridão. O padre Miguel Figueira, um homem de estatura média e cabelos grisalhos que começavam a se destacar entre os pretos, observava a tempestade pela janela da igreja de São Francisco das Chagas. Era um inverno rigoroso e o frio penetrava em seu corpo, fazendo-o desejar um pouco mais de calor humano. Contudo, ele se mantinha firme em seus princípios, como uma rocha em um mar revolto. A igreja, com suas paredes de pedra e o altar adornado, tinha sido seu refúgio e seu trabalho durante anos. O padre sempre acreditou que a ordem e a disciplina eram fundamentais para manter a fé viva em sua comunidade. Com um suspiro resignado, Miguel se afastou da janela e se dirigiu ao altar, onde a imagem de São Francisco parecia observá-lo com uma expressão de compaixão silenciosa. "Hoje não há ninguém para ouvir suas preces, meu amigo", murmurou ele, enquanto organizava os livros de hinos em uma prateleira desgastada. "Apenas eu e o eco da solidão." Após terminar suas tarefas, Miguel começou a fechar a igreja. Ele trancou as portas laterais, cada clique do ferrolho ecoando como um lamento. Mas, quando se preparava para trancar a última porta, um movimento no canto de seu olho capturou sua atenção. Um homem encharcado, com uma aparência desgastada e olhar perdido, se aproximou, quase como um espectro surgindo da tempestade. "Por favor, senhor, eu preciso de abrigo", implorou o homem, a voz trêmula e rouca, misturada com o som da chuva. Miguel hesitou, seu olhar severo analisando a situação. O homem, com roupas molhadas e um semblante cansado, parecia ter enfrentado muito mais do que a tempestade, mas a mente do padre estava embasada em regras. "Desculpe, não posso. A igreja não é um abrigo", respondeu Miguel, a firmeza em sua voz deixando pouco espaço para discussão. "Mas eu estou frio e sozinho", disse o homem com um brilho de desespero nos olhos. Ele se curvou um pouco, como se a chuva tivesse pesado não apenas suas roupas, mas também sua alma. "Há abrigos na cidade", Miguel insistiu, sua voz um pouco mais suave, mas ainda decidida. "Você deve procurar ajuda em outro lugar." O homem baixou a cabeça, os ombros caindo em resignação. "Claro, desculpe-me por incomodar", murmurou ele, virando-se lentamente para se perder na escuridão da noite e sob a chuva torrencial. Miguel observou enquanto o homem desaparecia, um aperto se formando em seu coração. Ele trancou a porta, mas o eco das palavras do homem o acompanhava. "Por que eu não o ajudei?" Questionou-se em um sussurro, mas rapidamente afastou tais pensamentos. "Fiz o que era certo. A igreja não pode ser um albergue." Enquanto caminhava de volta para o altar, o peso da solidão parecia aumentar. Ele se sentou em um dos bancos da igreja, olhando para o altar como se esperasse uma resposta divina. "O que eu poderia ter feito? Ele é um estranho", disse a si mesmo, tentando encontrar consolo em sua lógica. Mas as palavras soavam vazias e a solidão que o cercava começou a se manifestar em um profundo desconforto. O frio penetrava em seus ossos, mas não era apenas o clima que o incomodava. Era a consciência de que havia outra alma perdida naquela noite e que ele tinha escolhido ignorá-la. Miguel se levantou abruptamente, decidindo que era hora de ir para casa. As ruas estavam desertas e a chuva continuava a cair, como se o céu estivesse chorando. Cada passo que dava fazia com que ele se sentisse mais distante de sua fé, como se a escuridão da noite estivesse se infiltrando em seu coração. Naquela noite, enquanto tentava dormir, o som da chuva se transformou em um mantra perturbador.
Ele se virou na cama, tentando afastar as imagens do homem encharcado e triste que havia encontrado. Eu não posso ajudar a todos, repetia para si mesmo. Não sou um salvador. Mas a voz de sua consciência persistia. E se ele estivesse realmente precisando de você? E se você tivesse feito a diferença? Essas perguntas ecoavam na sua mente enquanto ele se revirava no cobertor, tentando encontrar um pouco de paz. Na manhã seguinte, a cidade acordou sob uma densa neblina e a chuva finalmente havia cessado. Miguel vestiu-se para o dia, sua rotina matinal sendo uma tentativa de recuperar a ordem. Ele caminhou até a igreja, mas a sensação de inquietação não o abandonava. Ao abrir a porta da frente, o ar fresco da manhã entrou como uma lufada de esperança, mas logo foi ofuscada pela lembrança da noite anterior. À medida que os fiéis começaram a chegar, Miguel notou que havia uma agitação no ar. Um grupo de pessoas se reunia na calçada em frente à igreja, murmurando em vozes baixas. A curiosidade o levou até a porta, e ele percebeu que o homem que ele havia recusado abrigo estava sentado nos degraus, com a cabeça baixa e as roupas ainda encharcadas. "Padre, ele está aqui novamente", disse uma mulher da congregação, Dona Aurora, com um olhar preocupado. "O que devemos fazer?" Miguel sentiu seu estômago revirar. A decisão de ontem pesava ainda mais agora, e ele não conseguia encontrar palavras para responder. "Existem abrigos na cidade", disse sua voz falhando. "Ele pode ir para um deles." "Mas ele não tem para onde ir, padre", insistiu Dona Aurora, com compaixão em seu olhar. "Ele precisa de ajuda, e a igreja é um lugar de acolhimento." Miguel se virou para observar o homem, que agora olhava para o chão, como se cada gota de água que caía fosse um peso em seus ombros. "Eu não posso", sussurrou Miguel, suas convicções começando a vacilar. "E se fosse você no lugar dele? O que você gostaria que alguém fizesse por você?" perguntou Dona Aurora, suas palavras penetrando a armadura que Miguel havia construído ao redor de seu coração. Aquelas palavras ressoaram em Miguel e ele se viu perdido em um mar de dúvidas. Eu preciso pensar", disse, afastando-se lentamente, incapaz de enfrentar a situação. Ele se dirigiu ao altar, onde a imagem de São Francisco parecia, mais uma vez, observá-lo com uma expressão de compaixão, mas também de reprovação. Enquanto a missa se aproximava, Miguel não conseguia tirar o olhar do homem que permanecia ali, solitário e vulnerável. Algo dentro dele começava a o quebrar, e a solidão que ele sempre se esforçou para evitar parecia se aproximar como um manto pesado. Ele se sentou, as palavras do sermão se tornando um eco distante. Havia uma batalha interna entre sua fé rígida e a necessidade de compaixão que crescia dentro dele. A verdade era que, mesmo cercado por pessoas, Miguel se sentia cada vez mais sozinho. O vazio que o cercava era um lembrete constante de que sua vida tinha se tornado uma rotina sem alma. E naquelas horas de reflexão, ele percebeu que talvez o homem encharcado não fosse apenas um estranho, mas um reflexo de tudo o que ele havia se tornado. Um ser solitário em um mundo que clamava por conexão, compaixão e humanidade. A luz da manhã penetrava timidamente pelas janelas da igreja de São Francisco das Chagas, criando um contraste entre os raios dourados e as sombras que ainda persistiam nos cantos do santuário. O padre Miguel Figueira, já em sua rotina matinal, estava organizando os livros de hinos e os objetos de culto, mas sua mente estava distante, inquieta. Ele não conseguia afastar a imagem do homem encharcado que pedira abrigo na noite anterior. O peso de sua recusa ainda o incomodava, como uma pedra cravada em seu coração. Quando abriu a porta lateral da igreja, Miguel encontrou o homem sentado nos degraus, envolto em um casaco surrado, com os cabelos desgrenhados e a expressão abatida. Os fiéis, que começavam a chegar para a missa, lançaram olhares curiosos e murmurantes, entrelaçando compaixão e desconfiança.
O clima estava tenso. A presença do estranho, um andarilho nos degraus da igreja, não era bem vista por muitos. Miguel, em sua rigidez habitual, tentou ignorar o burburinho que se formava ao seu redor. Olhe para ele, padre. Ele precisa de ajuda, sussurrou Dona Aurora, uma das frequentadoras mais antigas da igreja. A voz dela se elevou acima dos murmúrios, trazendo a atenção de Miguel. Ele a conhecia bem. Era uma mulher de coração generoso, mas também de opiniões fortes. Dona Aurora, há abrigos na cidade. Ele pode se dirigir a um deles. A igreja não é um albergue, respondeu Miguel, sua voz firme, mas com um leve tremor que denunciava sua hesitação interna. Mas ele está aqui agora. O que custa dar um pouco de compaixão? O senhor sempre fala sobre o amor ao próximo, insistiu a mulher, os olhos brilhando de preocupação. O padre sentiu-se encurralado pelas palavras dela. O que ele diria a Deus se fosse questionado sobre sua falta de caridade? Mas sua lógica interna, alimentada por regras e doutrinas, ainda prevalecia. Miguel se afastou, tentando se concentrar nos preparativos para a missa. Mas a figura do homem em seus degraus continuava a assombrá-lo como um eco de sua própria solidão. Durante a celebração, Miguel não conseguia afastar o olhar do estranho. O homem parecia alheio ao que acontecia ao seu redor, perdido em seus próprios pensamentos, como se estivesse em um lugar onde nem mesmo a frieza do inverno o alcançava. O padre tentava se concentrar nas orações, nas palavras que proferia, mas a imagem do homem o puxava para um abismo de reflexões. Ele é um ex-pianista, não é? Murmurou um dos rapazes sentados nas primeiras filas, quebrando o silêncio, que se instalara durante um intervalo entre as leituras. Miguel levantou a cabeça, surpreso com a informação. Como você sabe disso? Indagou sem poder esconder a curiosidade que o invadia. Ouvindo as histórias do povo, padre, ele já foi alguém importante, mas algo aconteceu com ele. Agora está assim, perdido, respondeu o jovem, balançando a cabeça em compaixão. O coração de Miguel apertou ao ouvir aquelas palavras. A ideia de que aquele homem, agora tão vulnerável, já tivera um passado glorioso, o tocou profundamente. Uma voz interna começou a ecoar, questionando-se sobre o que ele poderia fazer. Não era apenas um homem na porta da igreja. Era um ser humano que, por algum motivo, estava ali, implorando por ajuda, mesmo que não soubesse como pedir. Enquanto as palavras da missa fluíam de seus lábios, Miguel se viu refletindo sobre sua própria vida. Ele sempre se considerou forte em sua fé, mas agora, diante da fragilidade do homem nos degraus, começou a questionar se a força que ele tanto prezava não era, na verdade, uma máscara que escondia sua própria vulnerabilidade. O que significava realmente ajudar? Era apenas dar abrigo ou era muito mais do que isso? Após a missa, Miguel não conseguiu se conter. Aproximou-se do homem sentado nos degraus, que olhava fixamente para o chão, como se o mundo à sua volta não existisse. Ao se aproximar, o padre notou os traços marcados por uma vida de sofrimento e desilusão. Bom dia, começou Miguel, a voz um pouco hesitante. Você precisa de algo? O homem levantou os olhos, revelando um brilho de dor e confusão. Só preciso de um lugar para ficar, respondeu ele, a voz rouca e cansada. Miguel sentiu um aperto no peito. Você já pensou em ir a um abrigo? Existem lugares que podem te ajudar. Já fui a muitos lugares, disse o homem, sua voz quase um sussurro. Mas sempre acabo voltando para a rua. Não sei mais. O que fazer? A sinceridade na resposta do homem tocou Miguel de maneira profunda. Ele se sentiu desarmado, como se toda a sua lógica e razão fossem desafiadas por uma verdade crua. Qual é o seu nome? Perguntou, tentando estabelecer uma conexão. Rafael Nogueira,
respondeu o homem. E ao pronunciar seu nome, seu olhar se perdeu em lembranças, como se a simples menção carregasse um peso inominável. Você já tocou piano? Miguel não sabia por que fizera a pergunta, mas algo dentro dele ansiava por ouvir sobre a vida de Rafael. Era o que eu amava, mas agora isso parece tão distante. Não sei se consigo mais tocar, disse Rafael com um sorriso triste, como se lembrasse de um sonho que nunca mais poderia se realizar. E se você tentasse? A música é uma forma de expressar o que sentimos, sugeriu Miguel, embora soubesse que as palavras soavam vazias, diante da dor que emanava de Rafael. O homem olhou para Miguel e, por um momento, uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Talvez um dia, murmurou, mas rapidamente a tristeza voltou, como uma sombra que não se afastava. Miguel se despediu de Rafael, o coração pesado. Ele caminhou de volta para dentro da igreja, onde a luz ainda filtrava, mas agora parecia mais fria, mais distante. A conversa o deixara inquieto, e cada passo que dava ressoava com um eco de sua própria luta interna. Ele se questionava se estava preparado para abrir as portas de sua vida e de sua fé a alguém que havia perdido tanto. Dona Aurora, que observava de longe, aproximou-se. O que o senhor está pensando, padre? Estou pensando em quantas vezes a fé nos pede para fazer mais do que apenas rezar. Às vezes precisamos agir, respondeu Miguel, suas palavras carregadas de um novo entendimento. Então, por que não faz algo a respeito? Ele precisa de você, disse ela, firme em sua convicção. Miguel a olhou nos olhos e viu a determinação refletida em seu olhar. A ideia de ajudar Rafael começava a se solidificar em sua mente, mas ele ainda hesitava, temeroso do que isso poderia significar para sua vida regrada e certinha. Se eu abrir as portas da igreja para ele, o que isso significará para mim? E para a comunidade? Questionou, mais para si mesmo do que para Dona Aurora. Significará que você está vivendo sua fé, padre, e isso pode ser o que ele precisa para recomeçar. Às vezes, as pessoas só precisam de um pouco de amor e compaixão, respondeu a mulher, com a sabedoria de quem já havia visto muitas vidas e muitas dores. Miguel sentiu que as palavras dela ressoavam dentro dele como um chamado. Era um dilema que o confrontava de maneira brutal, mas ao mesmo tempo havia algo de libertador na ideia de abrir seu coração e sua igreja para Rafael. Ele respirou fundo, percebendo que talvez a verdadeira fé não estivesse em regras rígidas, mas sim na capacidade de amar, acolher e perdoar. Com essa nova perspectiva, Miguel decidiu que, no dia seguinte, ele falaria com Rafael novamente. Era um pequeno passo, mas para ele poderia ser o início de uma jornada que mudaria não apenas a vida do andarilho, mas também a sua própria. A noite em Curitiba era marcada por um vento cortante que dançava entre os prédios e as árvores, fazendo os galhos se contorcerem como se estivessem em um desconfortável balé. A chuva caía incessantemente, formando poças nas ruas e criando um cenário de solidão e desolação. Dentro da igreja de São Francisco das Chagas, o padre Miguel Figueira tentava encontrar consolo na rotina de sua vida monástica. Ele havia acabado de encerrar suas orações, mas a tranquilidade que normalmente o acompanhava estava ausente. Algo no ar lhe dizia que aquela noite não seria comum. O som de batidas na porta ecoou pelo santuário silencioso. Miguel, sentado em sua cadeira de madeira envelhecida, ergueu a cabeça, seu olhar se fixando na porta de madeira escura. O eco das batidas parecia um chamado, uma súplica desesperada que ressoava em seu coração. Ele hesitou. Ouvindo a chuva tamborilar contra o telhado, a sua mente começou a formular justificativas. Não posso abrir a porta a qualquer um.
murmurou para si mesmo, como se isso pudesse aliviar a culpa que começava a se instalar em seu peito. Ele se levantou e caminhou até a janela, espiando pela fresta. O que viu o deixou paralisado. O homem estava caído no chão, completamente encharcado, com o olhar perdido e um pedido de ajuda estampado em seu rosto. Era o mesmo homem que havia pedido abrigo no dia anterior, Rafael Nogueira. Miguel sentiu um aperto na garganta e, por um momento, suas convicções começaram a balançar. Porém, a teimosia que o caracterizava rapidamente tomou conta novamente. Ele não pode ficar aqui. A igreja não é um abrigo, sussurrou, tentando se convencer enquanto a imagem de Rafael se tornava cada vez mais vívida em sua mente. A expressão de desespero do homem o perseguia, mas Miguel fechou os olhos, ignorando o grito silencioso que ecoava dentro dele. Voltou a se sentar, tentando retomar seu foco nas escrituras e na tranquilidade que sempre buscava. Mas o barulho da chuva e o vento uivante pareciam zombar de sua decisão. Ele se sentiu como um prisioneiro de suas próprias regras, sufocado pelas paredes da igreja que antes eram seu refúgio. A tensão aumentava, e a cada segundo que passava, a culpa o consumia. Enquanto isso, do lado de fora, Rafael tentava se levantar, mas a exaustão o dominava. Ele não entendia por que o padre não o ajudava. A sensação de abandono era esmagadora e ele se arrastou até a porta, batendo uma última vez, uma súplica silenciosa. Mas Miguel, com o coração pesado, permaneceu em silêncio, sem coragem para abrir a porta novamente. Naquela madrugada, a solidão se tornou uma companheira inquietante para Miguel. Ele se sentou em um banco da igreja, as mãos entrelaçadas, lutando contra o próprio dilema moral. O que seria mais certo? Manter suas regras e a linha rígida que havia traçado para sua vida, ou abrir a porta para o desamparo humano que se apresentava diante dele? As sombras dançavam ao seu redor e ele se sentia cada vez mais isolado, como se o peso de sua decisão se tornasse uma carga insuportável. No fundo de sua mente, a imagem de Rafael, quebrado e sozinho, não o deixava em paz. O silêncio da igreja parecia ecoar em sua consciência. Ele não podia evitar o pensamento de que, se algo acontecesse com o homem, a responsabilidade seria sua. Miguel se levantou abruptamente, decidindo que não poderia mais suportar a inércia. Porém, ao pegar a chave que tinha em mãos, hesitou novamente. E se ele não for confiável? E se ele me trouxer problemas? Questionou a si mesmo, buscando apoio nas suas regras. Mas, no fundo, a dúvida e a angústia se misturavam a um desejo inconfesso de conexão humana. Ele queria ajudar, mas o medo o mantinha preso. As horas passaram lentas e o vento lá fora parecia gritar, fazendo as janelas tremularem. Quando a primeira luz da manhã começou a infiltrar-se pelas frestas, Miguel finalmente decidiu sair. Ele precisava encontrar Rafael, precisava ter certeza de que estava bem, mesmo que isso significasse confrontar sua própria falha. A culpa o impulsionou, mas a insegurança ainda era uma sombra. Ao abrir a porta, o ambiente frio e úmido o recebeu como um tapa no rosto. A chuva havia diminuído e o sol começava a despontar, mas a rua estava deserta. Miguel olhou para os degraus da igreja, mas não havia sinal de Rafael. Um nó se formou em seu estômago ao perceber que o homem não estava mais ali. Ele se sentiu perdido, como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. «Senhor, o que eu fiz?» murmurou, caindo de joelhos. A realidade do que havia acontecido o atingiu com força. Ele tinha tido uma oportunidade de ajudar alguém e a deixara passar. A culpa o consumia, e a solidão que ele tanto temia agora o envolvia como uma manta pesada. Miguel se levantou lentamente, os olhos marejados. Ele olhou para os lados, esperando ver um sinal, uma indicação de que Rafael ainda estava por perto, mas não havia nada.
apenas a solidão e o eco de suas escolhas. Ele voltou para dentro da igreja, sentindo o peso do arrependimento em cada passo. As paredes que antes lhe pareciam sólidas, agora pareciam uma prisão. Sentou-se novamente em seu banco, o olhar fixo no altar. As velas ainda queimavam, mas a luz parecia mais fraca do que nunca. A ideia de que ele poderia ter feito a diferença na vida de alguém o atormentava. O eco da batida na porta ressoava em sua mente. Se eu tivesse aberto a porta, pensou sem conseguir concluir a frase. O que poderia ter sido, o que poderia ter mudado? O desejo de redimir-se começava a germinar dentro dele, mas ainda era uma semente frágil, sufocada pela dúvida. A manhã avançava e a luz do dia filtrava-se pelas janelas. Mas para Miguel, parecia que o sol nunca brilharia novamente. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a noite anterior ficaria gravada em sua memória. Um lembrete constante do preço da indiferença. A solidão ainda pairava ao seu redor, mas agora acompanhada por uma nova consciência, a de que a verdadeira fé não se resume a regras, mas ao acolhimento do sofrimento alheio. E essa lição, ainda que amarga, começava a moldar o caminho que ele precisava seguir. A manhã que se seguiu à noite de tormenta trouxe consigo um clima de introspecção e culpa, como se o céu, agora limpo, insistisse em lembrar ao padre Miguel Figueira a escolha que fizera. Ele se sentou em um dos bancos da igreja de São Francisco das Chagas, observando a luz do sol penetrar pelas janelas, iluminando o altar e jogando sombras dançantes nas paredes. A solidão da igreja parecia mais palpável, e a presença do homem que pedira abrigo, Rafael Nogueira, pesava em sua consciência como uma âncora. Miguel olhou para os fiéis que começavam a chegar para a missa dominical. Cada um deles trazia suas próprias preocupações, suas próprias dores e suas próprias histórias. No entanto, a mente do padre estava completamente fixada em um único ponto: o misterioso homem que, em sua necessidade, fora ignorado. Ele não conseguia se livrar da sensação de que poderia ter feito algo mais, que poderia ter sido um farol em meio à tempestade. A primeira a se aproximar foi Dona Aurora, uma senhora de cabelos brancos e olhar gentil. Sempre presente, sua voz soava como um bálsamo, mas naquele momento, Miguel temia que ela pudesse ler seus pensamentos. "Bom dia, Padre Miguel. Como está a sua alma hoje?" perguntou Dona Aurora com um sorriso acolhedor. "Bom dia, Dona Aurora." Miguel respondeu, tentando disfarçar seu desconforto. Um pouco inquieto, na verdade. Ela inclinou a cabeça, perceptiva. A inquietação é um convite à reflexão. O que aflige o seu coração? Miguel hesitou. A verdade era difícil de ser revelada. Ele queria abrir-se, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Em vez disso, ele perguntou: "Você sabe algo sobre o homem que estava aqui ontem à noite?" Dona Aurora franziu a testa, lembrando-se. "Ah, o Rafael. Ele era um prodígio, sabe? Tocava como um anjo, mas a vida foi cruel com ele." O nome ecoou na mente de Miguel como um lamento: Rafael Nogueira. Ele se lembrou de ter ouvido esse nome em alguma conversa, talvez em um programa de televisão ou entre os murmurinhos dos fiéis. Prodigioso. O que aconteceu com ele? Miguel não pôde evitar a curiosidade que o consumia. Uma tragédia, padre, uma perda que o destruiu. Ele tinha uma família, uma carreira brilhante, mas tudo se desmoronou. Dona Aurora suspirou, a tristeza em seus olhos revelando a dor que a história de Rafael provocava. Dizem que ele se tornou um andarilho, perdido em sua própria dor. As palavras de Dona Aurora cortaram Miguel como um fio afiado. Ele sentia que cada frase que ela proferia era como uma gota de veneno em sua consciência. Ele havia abandonado
Um homem que, em sua fragilidade, carregava uma história de sofrimento. E agora, a culpa o consumia. Eu preciso saber mais sobre ele, Miguel declarou, a determinação ressoando em sua voz, mesmo que a dúvida e o medo ainda o acompanhassem. Cuidado, padre. Às vezes, o passado é um lugar perigoso, avisou Dona Aurora com um olhar sério. Mas se você sente que deve, siga em frente. A verdade pode trazer luz ou mais sombras. Miguel assentiu, sentindo um peso ainda maior sobre os ombros. Ele se despediu de Dona Aurora e se afastou, decidido a investigar o passado de Rafael Nogueira. A cada passo, sentia que a jornada seria mais do que uma busca por respostas. Seria um mergulho em suas próprias inseguranças e medos. Naquela tarde, Miguel se dirigiu à biblioteca da cidade. O cheiro de livros antigos e o silêncio acolhedor do lugar o envolveram enquanto ele procurava recortes de jornais antigos que pudessem falar sobre a vida de Rafael. Ele se sentou em uma mesa em um canto, cercado por pilhas de papéis e anotações, e começou a folhear as páginas amareladas. Depois de algum tempo, um recorte específico chamou sua atenção. Era uma notícia sobre um concerto em homenagem a Rafael, onde ele fora a estrela da noite. As palavras dançavam em sua mente, revelando um jovem cheio de sonhos e esperanças. Mas, ao lado do artigo, uma nota triste informava sobre um acidente de carro que tirou a vida de sua esposa e filha. Miguel sentiu um nó na garganta. A dor que Rafael havia carregado agora ecoava dentro dele. Meu Deus! Sussurrou Miguel, sentindo a compaixão misturada com a culpa. Ele se lembrou do olhar perdido de Rafael e a imagem de um homem que uma vez fora amado e admirado, agora reduzido a um andarilho, o atingiu como um soco no estômago. Ele continuou a ler, absorvendo cada detalhe, cada palavra que revelava o sofrimento de Rafael. A tragédia não apenas destruiu sua família, mas também sua carreira e sua vontade de viver. Era como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros do padre, e cada nova informação o fazia sentir-se mais responsável pela condição do homem que um dia cruzou seu caminho. Eu poderia ter feito algo, Miguel murmurou para si mesmo, a voz embargada. Se eu tivesse aberto a porta. A culpa o invadiu como um mar revolto. Ele se levantou abruptamente, os papéis caindo ao chão. A realidade do que tinha feito, ou melhor, do que não fizera, o consumia. Miguel sabia que precisava corrigir seu erro, precisava encontrar Rafael e oferecer a ele o abrigo que ele não teve quando mais precisava. Com um novo sentido de urgência, Miguel deixou a biblioteca e se dirigiu às ruas frias de Curitiba. O vento cortante parecia sussurrar seus medos e inseguranças, mas ele ignorou. No fundo, uma centelha de esperança começava a brilhar. Se ele pudesse encontrar Rafael, talvez houvesse uma chance de redenção para ambos. As ruas estavam mais movimentadas agora, e as pessoas passavam apressadas, sem notar a angústia que se instalara no coração do padre. Ele caminhava com um propósito, embora seu espírito estivesse pesado. Ele se lembrou de cada palavra que Dona Aurora dissera, e a ideia de que o passado poderia ser um lugar perigoso o acompanhava. Mas ele sabia que não poderia desistir. Finalmente, enquanto se aproximava de um parque, viu uma figura familiar, sentada em um banco envolta em um cobertor, com os olhos perdidos no horizonte. O coração de Miguel disparou. Era Rafael. Ele se aproximou lentamente, sem querer assustá-lo. Rafael. Miguel chamou, sua voz tremendo com a mistura de emoções. O homem levantou a cabeça e seus olhos, que antes pareciam tão apagados, brilharam com um reconhecimento tardio. Padre Miguel, perguntou ele, sua voz rouca. Miguel sentiu a dor nas palavras de Rafael, como se cada sílaba fosse um eco de sua própria culpa. Eu vim te procurar.
Sinto muito por ter te deixado na noite passada. Se eu soubesse quem você era... Rafael olhou para ele, um misto de confusão e raiva. Você não me conhece, padre, disse ele com a voz trêmula, mas firme. Você não sabe o que eu passei. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Eu quero ajudar. Miguel respondeu, o desespero transparecendo em seu tom. Rafael se levantou lentamente, a expressão de ceticismo em seu rosto. Ajudar? Riu amargamente. E como você pretende fazer isso? Abrindo a porta da igreja, oferecendo abrigo e, se você quiser, ouvindo sua história. Miguel respondeu, determinado a não se deixar abalar pela reação de Rafael. O homem hesitou, a luta interna clara em seu olhar. Miguel percebeu que o caminho para a redenção seria longo e difícil, mas ele estava disposto a percorrê-lo, não apenas por Rafael, mas por si mesmo. Ele sabia que a verdadeira fé se manifestava na compaixão e no amor ao próximo, e era isso que ele buscava agora. As ruas de Curitiba estavam envoltas em um manto de neblina e frio, um cenário quase fantasmagórico que parecia refletir o estado de espírito do padre Miguel Figueira. Após a revelação sobre a identidade do homem que havia recusado ajuda, a culpa o consumia, como um fogo que queimava lentamente, mas incessantemente. Ele caminhava pelas calçadas molhadas, suas botas fazendo um som surdo sobre os paralelepípedos, enquanto a chuva fina caía como lágrimas do céu. A mente de Miguel estava em um turbilhão. Ele se lembrava da expressão de desespero no rosto de Rafael Nogueira, um homem que um dia fora aclamado como um prodígio da música, agora reduzido a um andarilho, esquecido e perdido. As lembranças do passado o assaltavam em flashes. Rafael no palco, seu rosto iluminado pela luz dos holofotes, a música fluindo como um rio de emoções. E agora, aquele mesmo homem estava perdido nas sombras da cidade, doente e sem abrigo. Com o coração pesado, Miguel decidiu que não poderia mais ignorar seu chamado. Ele precisava encontrar Rafael e, se houvesse alguma chance, ajudá-lo a se recuperar. Com essa determinação pulsando em seu peito, ele se lançou pelas ruas, buscando nos becos e praças o homem que havia deixado escapar. A busca o levou a um canto da cidade que ele costumava evitar, onde as sombras eram mais profundas e a solidão mais palpável. Ele parou em frente a um bar, sua luz amarelada piscando como um farol em meio à escuridão. Miguel hesitou, mas a imagem de Rafael, frágil e febril, o empurrou para dentro. O cheiro de álcool e cigarro envolvia o ambiente, e a música ao fundo parecia distante, quase como se estivesse chamando por ele. "O que você quer?" perguntou um homem com um olhar desconfiado, enquanto Miguel se aproximava do balcão. "Estou procurando um homem, Rafael Nogueira", respondeu Miguel, tentando manter a calma em sua voz. O bartender franziu a testa, como se estivesse avaliando a sinceridade do padre. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ele apontou para a porta dos fundos. "Ele pode estar lá, mas cuidado, padre, não é um bom lugar para se meter." Com um aceno de cabeça, Miguel agradeceu e seguiu em direção à porta. O lugar estava escuro e abafado, e ele mal podia acreditar que um ser humano poderia viver ali. O chão estava coberto de papelão e garrafas vazias, e o ar cheirava a desespero. Miguel se esforçou para não deixar que a repulsa dominasse seus sentidos. Ele precisava encontrar Rafael. "Rafael!" gritou, sua voz ecoando nas paredes sujas. Do fundo do cômodo, uma figura se levantou. Miguel sentiu o coração disparar ao reconhecê-lo. Rafael estava ali, com o rosto pálido e os olhos semicerrados, como se a luz do mundo o estivesse ferindo. Ele parecia confuso e assustado, como um animal encurralado. "Padre!" A voz de Rafael era um sussurro, como se ele estivesse se perguntando se estava sonhando. "Sim, sou eu. Vim te ajudar", disse Miguel, tentando parecer mais seguro.
do que realmente se sentia. Você precisa sair daqui. Rafael olhou ao redor como se estivesse percebendo pela primeira vez a situação em que se encontrava. A expressão de incredulidade em seu rosto logo foi substituída por uma mistura de raiva e dor. Por que agora? Você me ignorou quando mais precisei. Ele explodiu, a voz tremendo com a emoção. Você me virou as costas. Miguel sentiu o golpe das palavras. Elas eram como punhais, cravando-se em sua consciência. Ele hesitou, buscando as palavras certas, mas encontrou apenas o silêncio. Era difícil se justificar, e ele sabia que nenhuma explicação poderia apagar o que havia feito. Eu estava errado, Rafael. Eu pensei que estava fazendo o certo. A voz de Miguel era baixa, quase um pedido de desculpas. Mas agora percebo que não soube ver o que realmente importava. Rafael desviou o olhar, como se não quisesse mais ver o padre. Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. O que ele poderia fazer para reparar o dano? O que poderia dizer para que Rafael entendesse que, apesar de tudo, ele se preocupava? Vamos, eu te levo para a igreja. Lá você pode se recuperar. Miguel estendeu a mão, esperando que Rafael aceitasse. Você não precisa passar por isso sozinho. Rafael hesitou, mas a expressão de dor em seu rosto parecia mais forte do que sua raiva. Ele olhou novamente para Miguel, e nessa troca de olhares, uma pequena faísca de esperança surgiu. Você promete que vai me ajudar? Perguntou Rafael, a voz ainda cheia de desconfiança. Eu prometo, Miguel respondeu firme. Nós vamos enfrentar isso juntos. Com um esforço visível, Rafael se levantou. Ele estava fraco, mas a determinação em seus olhos cresceu a cada passo que dava em direção à saída. Miguel o apoiou, sentindo a fragilidade do corpo do homem ao seu lado. A imagem de Rafael como um prodígio da música se misturava com a realidade dolorosa que enfrentava agora. Ao saírem para a rua, a chuva continuava a cair, mas Miguel não se importava. Ele estava decidido a fazer o que fosse necessário para ajudar Rafael. A caminhada até a igreja foi silenciosa, com cada passo pesado de significados não ditos. Miguel pensava em como a vida pode mudar em um instante, como as escolhas que fazemos podem nos levar a lugares sombrios. Ao chegarem à igreja, Miguel ajudou Rafael a se acomodar em um dos bancos, enquanto ele buscava cobertores e algum remédio que pudesse aliviar sua febre. A luz suave das velas iluminava o interior, criando um ambiente acolhedor, contrastando com a frieza da noite lá fora. Rafael olhou ao redor, a confusão em seu rosto se dissipando lentamente, dando lugar à compreensão. Por que você se importa tanto? Perguntou Rafael, sua voz ainda trêmula. Eu sou só um homem quebrado. Todos nós temos nossas batalhas, Miguel disse, sentando-se ao lado dele. E ninguém merece passar por isso sozinho. Você não é apenas um homem quebrado. Você é alguém que merece uma segunda chance. Rafael baixou a cabeça, as lágrimas ameaçando escapar. A dor de sua vida e as lembranças do passado o oprimiam. Mas a presença de Miguel parecia oferecer um fio de esperança. Ele não sabia se poderia confiar novamente, mas a bondade que sentia emanando do padre era algo que ele não podia ignorar. Eu não sei se consigo voltar a ser quem eu era, disse Rafael, sua voz embargada. Isso não importa agora. O que importa é que você está aqui, respondeu Miguel com sinceridade. Nós vamos encontrar um caminho juntos. A conversa entre eles fluiu lentamente, e à medida que se abriam um para o outro, as barreiras que haviam construído começaram a ruir. Miguel compartilhou um pouco de sua história, suas dúvidas e medos, enquanto Rafael falava sobre seus sonhos perdidos e a dor da perda. A conexão entre eles crescia, e Miguel começou a ver Rafael não apenas como um homem perdido, mas como um amigo que precisava de apoio. E nesse apoio, Miguel também encontrava um propósito renovado. A chance de redimir não só Rafael, mas a si mesmo.
Enquanto a luz suave do início da manhã filtrava-se através das janelas do hospital, Miguel Figueira estava sentado ao lado de Rafael Nogueira, observando-o lutar contra a pneumonia que ameaçava sua vida. O som dos aparelhos médicos e o sussurro dos enfermeiros criavam uma sinfonia perturbadora que ecoava no coração do padre. Ele se sentia impotente, como se as correntes da sua fé e da sua certeza estivessem se rompendo a cada respiração difícil do ex-pianista. Miguel olhou para o rosto de Rafael, agora pálido e marcado pela dor. A lembrança do homem que havia recusado abrigo na noite fria ainda o atormentava. Por que não o ajudei? Por que fui tão cego? Pensou. A culpa e a vergonha tornavam-se pesos insuportáveis sobre seus ombros. Ele sempre acreditou que a fé o guiava, mas agora questionava se havia realmente entendido o que isso significava. Em meio a essa tormenta emocional, Rafael, em um momento de lucidez, abriu os olhos e olhou diretamente para Miguel. Padre, você se lembra de mim? Sua voz era fraca, mas havia uma intensidade que cortava o ar. Miguel sentiu o coração apertar. Sim, Rafael, eu me lembro. Eu deveria ter ajudado você. Rafael sorriu, embora a expressão estivesse repleta de dor. Sempre sonhei em tocar novamente, sabe? A música era tudo para mim, mas eu me perdi no caminho. A tragédia me consumiu. O padre sentiu o desejo de abraçar o homem, de oferecer um consolo que parecia inalcançável. Eu não sabia, eu deveria ter visto, respondeu Miguel, a sinceridade em suas palavras ecoando como um arrependimento profundo. Você não é o único que se perdeu, padre, disse Rafael com um tom de compreensão. Às vezes, as pessoas que se acham bem, na verdade, estão tão perdidas quanto eu. Talvez até mais. Miguel sentiu uma onda de dor atravessar seu peito. Ele compreendeu naquele momento que as cicatrizes que carregava não eram muito diferentes das de Rafael. A solidão, a dúvida, a busca por um propósito, todos estavam interligados por um fio invisível. Os dias se passaram e, contra todas as probabilidades, Rafael começou a apresentar sinais de recuperação. Miguel visitava-o diariamente, levando consigo não apenas a esperança, mas também o seu lamento. O padre contava histórias sobre sua vida, sobre suas lutas e suas falhas, tentando de alguma forma aliviar a dor que ambos sentiam. A cada conversa, sentia que a barreira que os separava ia diminuindo. Quando Rafael finalmente recebeu alta, Miguel fez algo que nunca havia pensado antes. Decidiu colocar um piano na igreja. Ele falou com um amigo que tinha um bom relacionamento com um vendedor de instrumentos e, com um esforço combinado de fiéis e doações, conseguiu trazer um piano usado, mas em boas condições, para o altar da igreja de São Francisco das Chagas. Eu sei que a música é importante para você, Rafael, e quero que você tenha um lugar para redescobri-la, disse Miguel um dia enquanto ajudava a arrumar o piano. Rafael olhou para o instrumento com lágrimas nos olhos. Padre, você não sabe o quanto isso significa para mim. A música era minha vida antes que tudo desmoronasse. Miguel sorriu ao ver a luz nos olhos de Rafael, uma luz que ele havia esquecido que existia. Então, vamos trazê-la de volta. Vamos fazer isso. Juntos. A determinação na voz de Miguel era palpável. E Rafael sentiu que, ao lado do padre, poderia redescobrir não apenas a música, mas também a sua própria identidade. O domingo seguinte trouxe uma atmosfera de expectativa. A igreja estava cheia, e os fiéis murmuravam entre si, curiosos sobre o que aconteceria. Miguel subiu ao púlpito, seu coração batendo forte. Hoje temos a honra de ouvir Rafael Nogueira tocar para nós, anunciou, sua voz ecoando pelas paredes da igreja. Os olhares se voltaram para Rafael, que estava sentado à frente do piano, as mãos tremendo levemente. Com um gesto hesitante, Rafael começou a tocar.
As primeiras notas eram suaves, como o sussurro de uma brisa, mas logo se transformaram em uma melodia poderosa que ressoou através da nave da igreja. Cada acorde parecia contar uma história, uma jornada de dor e redenção, e os fiéis, encantados, foram levados por uma onda de emoção que preenchia o espaço. Miguel observava, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Rafael se entregava à música. Ele podia sentir a transformação acontecendo não apenas dentro do ex-pianista, mas também dentro de si mesmo. A conexão entre eles se tornava mais forte, como se a música estivesse unindo suas almas em um único propósito. Quando Rafael terminou de tocar, o silêncio pairou por um breve momento, seguido por uma ovação ensurdecedora. Miguel se levantou e juntou-se aos aplausos, seu coração transbordando de orgulho e gratidão. Ele havia encontrado a redenção que tanto buscava, não apenas por meio da música, mas pela compreensão e pelo amor que agora compartilhava com Rafael. Ao final da missa, enquanto os fiéis se dispersavam, Miguel se aproximou de Rafael, que ainda estava sentado no piano com um sorriso de satisfação. Você foi incrível, Rafael. A música, ela realmente cura, disse Miguel, a emoção em sua voz. Eu não teria conseguido sem você, padre, respondeu Rafael, a sinceridade em seu olhar. Você me deu uma segunda chance. Miguel hesitou, antes de revelar o que estava em seu coração. Rafael, eu nunca tive um filho. Sempre quis ter um, mas a vida me levou por caminhos diferentes. Você se tornou mais do que um amigo. Você se tornou a família que eu nunca tive. Rafael olhou para Miguel, a compreensão e a conexão entre eles se intensificando. E você, padre, se tornou o pai que eu sempre desejei. Através da música e da compaixão, encontramos um ao outro. Naquele momento, Miguel sentiu uma paz profunda invadir seu ser. Ele havia encontrado um propósito muito além das paredes da igreja. A fé que antes parecia rígida e cheia de regras, agora se manifestava em amor e acolhimento. Ele percebeu que em sua jornada de redescoberta e perdão, não estava apenas ajudando Rafael, mas também libertando-se de suas próprias correntes. E assim, em meio ao frio rigoroso de Curitiba, duas almas perdidas haviam encontrado um refúgio, não apenas na música e na fé, mas na conexão profunda que agora compartilhavam. O último refúgio que Miguel buscara havia se revelado na forma de um ex-pianista, e juntos eles estavam prontos para enfrentar o futuro, um dia de cada vez.